Estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Faculdade de Educação. Nosso convidado de hoje é o Luiz Roberto Felício Sampaio. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, obrigado por estar aqui. E aqui comigo, como sempre, a minha companheira, minha companheirinha, como dizia Neide Noves. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar, Luiz, sobre fisioterapia e medicina chinesa. Que pontos têm em comum? A princípio, nenhum. Né? Se a gente levar a grosso modo, não tem conexão nenhuma, mas uma abordagem hoje dentro da medicina tradicional chinesa permite uma visão mais ampla do ser humano e não numa área especializada como a gente vem fazendo hoje, tanto a medicina como a fisioterapia. Especializações, então um problema na mão é na mão, você procura um especialista em mão, você faz fisioterapia para a mão. Mas se você não é só uma mão, você é uma mão, um antebraço, um ombro, uma coluna, você é muito mais do que isso. Uma emoção. Exato, uma emoção. E a medicina tradicional chinesa vem para incorporar uma visão holística, uma visão mais integrada do corpo e trabalhar sobre todos esses aspectos. É quase como dizer que a gente vai entender o corpo humano, não na fisioterapia ou na medicina, mas vai entender o corpo humano e suas diferentes questões. E suas necessidades no seu dia a dia, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua postura, o que está levando a ter o problema que a pessoa está procurando o profissional nessa área. Por que fala em tradicional chinesa? Existe uma coisa tradicional, mas e atual? Como que você vê a relação? A história da medicina chinesa começa em 4.000 anos atrás. Né? O imperador amarelo, o Huang Ti, tinha uma necessidade de continuar a sua existência no planeta e pediu que seus médicos então fossem procurar dentro da China métodos que pudessem prolongar a sua vida. Então, essa é uma história que vem sendo construída há 6.000 anos. Né? Então, por isso que se diz tradicional. Né? Exato. E como é que você chegou nesse trabalho que, de alguma forma, é um trabalho de fisioterapia que tem aí um suporte, poderia chamar assim, um suporte da medicina chinesa? Ou um olhar? Um olhar diferenciado. Né? Eu fiz uma grande transição na minha vida profissional, eu era jornalista, saí do jornalismo e conversando com meu pai, que é médico, psiquiatra e especialista em acupuntura, me apresentou a medicina chinesa. Eu comecei especificamente com o Tuiná, que é uma das práticas da medicina tradicional chinesa, ela é composta por várias outras áreas, né? E era uma área que conseguia trabalhar principalmente com crianças, que era uma visão que ele falava assim, não dá para trabalhar no consultório com agulha com criança, porque criança fica muito inquieta, é um problema em tirar as agulhas. E eu entrei com essa abordagem do Tuiná. Eu fiz diversos outros cursos na área de manipulação, uma área que sempre me atraiu muito, de trazer esse benefício só com mãos, não usando os elementos tradicionais da fisioterapia. E eu só fui fazer fisioterapia muito tempo depois que eu já tinha vários outros cursos. Então eu falo que eu fiz o inverso, eu fiz as especializações primeiro para depois fazer a graduação. E o que isso te ajudou nesse sentido? Me ajudou em ter uma visão, quando eu entrei na faculdade, já direcionada para o que eu queria. Né? Absorvi muito mais fácil o conteúdo do que era me apresentado e ali eu pude já me direcionar para a área da ortopedia e traumatologia, que é o que eu gosto, mas apesar dessa especialização nessa área, eu consigo trabalhar dentro da área de neurologia, né? Tenho pacientes com síndromes de Parkinson, pós-AVE, né? Acidente vascular encefálico. Então, consigo trabalhar nas mais diferentes áreas, porque é um trabalho diferenciado. E aí você faz... a gente pode achar, você, quer dizer, porque ela é uma ação relativamente nova. Sim. Para nós aqui, na nossa cultura, não antiga, porque ela é milenária, como você falou. Como se aproximar disso daí? Aonde vocês estão? É clínica? É hospital? Aonde vocês estão? A medicina chinesa hoje, tradicional chinesa, através da acupuntura, ela anda
entrando nos hospitais públicos, prefeitura, estadual, né? Hoje já tem um olhar diferenciado para isso. Muitas clínicas particulares, muitas clínicas médicas e fisioterápicas estão usando como recurso a medicina tradicional chinesa, que não é só o Tuiná, não é só a acupuntura, né? Ela envolve, por exemplo, a ventosa terapia, que são aqueles copinhos que você pode aquecer ou com uma pistolinha, né, fazer a pressão negativa para promover ali o benefício. Você tem a moxa bustão, que são calores específicos aplicados sobre os mesmos pontos onde são inseridas agulhas, né? E várias outras técnicas, né? Por exemplo, você tem a meditação, né? É uma parte integrante da medicina tradicional chinesa. O Tai Chi Chuan é uma parte integrante da medicina também. O Lian Kong. Então a gente tem uma parte ativa e uma parte que você precisa do terapeuta. Você estava falando de que assim, você acabou trabalhando com várias coisas, trabalha ainda com várias coisas, mas tem um interesse particular na ortopedia e na traumatologia. Em geral, quando a gente machuca, tem um problema ortopédico, que o médico encaminha a gente para fazer fisioterapia, a gente vai lá em alguns institutos e aí tem aquela maquininha que dá choque, aquele outro que faz calor. E assim, no que você acha que esse tratamento com a medicina tradicional chinesa melhora ou favorece? E quais são as possibilidades que essa outra forma de trabalho não tem? Basicamente, com a medicina tradicional chinesa, a gente consegue antecipar os eventos, né? Então, eu trabalho com correção de postura, é uma área que me fascina. Então, eu pego muita gente que tem problema postural e vem com dores específicas, lombalgia, cervicalgia, tendinites, por problemas de repetição nos seus trabalhos, computador, má postura. Então, quando vem num caso com uma crise aguda, em que eu não consigo de imediato atuar com as terapias manuais, eu uso a acupuntura. Né? Eu não faço uma acupuntura sistêmica, como faz um médico. Qual a diferença? A sistêmica você trabalha o conjunto, por exemplo, eu tenho um problema para dormir, uma insônia. Eu tenho síndrome do pânico. Então você vai fazer uma acupuntura sistêmica trabalhando diversos outros mecanismos para melhorar isso. A minha área de ação é tirar a dor naquele primeiro momento, é usar pontos para liberar endorfinas e encefalinas. Mais sintomatológica. Isso, e agir com esses opiáceos endógenos fisiológicos que a gente produz para tirar a dor naquele momento inicial. 20 minutos depois, a dor já deu uma cedida e eu já consigo trabalhar. Então, a medicina tradicional chinesa, ela me permite uma ação mais rápida e uma recuperação mais rápida também do que a pessoa vem sentindo de dor, porque ninguém quer ficar sentindo dor. E essa foi uma visão que eu comecei a ter quando eu comecei a atender antes de fazer fisioterapia, que eu olhava e recebia as pessoas no meu consultório, na minha clínica, e ficava vendo que as pessoas falavam, pô, mas eu estou há 30 sessões fazendo fisioterapia e nada melhora. Você fala de uma coisa que sempre me encasqueta, que é assim, é como fazer psicologia também. Algumas pessoas fazem curso de psicanálise, mas não são psicólogos, não são psiquiatras e trabalham com psicanálise. Você fez um pouco esse trajeto. Você valorizaria a formação da universidade como uma forma não só de, vamos dizer, legalizar o seu trabalho, mas como uma forma de dar um aprofundamento naquilo que você faz? Sim, claro, com certeza. Quando você tem uma universidade por trás, você pode produzir material científico e com isso ter um embasamento melhor para o que você está fazendo. Então, sem dúvida. Você quer dizer, qualificou bastante o seu trabalho? Sim, sem dúvida. Do ponto de vista cultural, as pessoas estão aderindo a isto, você vê resistências, vê não crédito. Como você vê a entrada disto? 16 anos atrás, quando eu comecei, muito descrédito, né? A minha clientela era basicamente de mulheres, né? Homem tinha uma resistência tremenda, porque associa terapia manual à massagem, e não é uma massagem, né? Então existia muita resistência.
Mas isso passou e hoje eu vejo muito mais interação de homem, uma coisa meio equilibrada de 50% na clínica de homens e mulheres. E não tem resistência mais, tem resistência ainda dentro da classe médica. E isso você ainda encontra médicos que, isso aí não serve para nada, isso é uma tremenda de uma bobagem, né? Apesar da medicina tradicional chinesa hoje ser uma especialidade médica, né? Você vai lá na Associação Médica Brasileira de Acupuntura e faz o seu curso de especialização, 2 anos inclusive. Mas a gente ainda está precisando de um respaldo governamental, porque a acupuntura ainda não está totalmente orientada para quem é que vai usar, né? A fisioterapia, os fisioterapeutas são liberados para fazer. Por enquanto, sim. Não há ainda uma regulamentação do uso da acupuntura. Então, você tem, por exemplo, como é que você vai falar para um chinês que veio nos anos 60 e que faz acupuntura e que trouxe isso e falar assim, a partir de hoje, amigo, você não pode mais fazer. Então, está nesse processo, um processo longo, vai demandar ainda bastante argumentação política, né, no Congresso, isso para se determinar a regularização e saber quem pode fazer. Hoje, eu procuraria um médico, um fisioterapeuta. Por exemplo, tem dentistas que usam acupuntura como método anestésico para quem tem alergia, né, e outros sintomas aí que não pode tomar, anestesia. E acho que tem alguns psicólogos que também usam, né, para essa parte mais emocional. Eles acham que o psicólogo não é autorizado? Eu não sei como é que tá, mas eu sei que eu procuraria um médico ou um fisioterapeuta quando o assunto é dor, quando você quer trabalhar a acupuntura, especificamente procurar um desses profissionais. Eu acho muito interessante, porque eu acho que a área médica, mesmo do ser humano, o crescimento do sujeito enquanto pessoa, ele precisa pensar outras alternativas, concorda? Sim. Nós não podemos ficar naquela situação tradicional. Por exemplo, essa semana saiu no jornal, um laboratório arrumou uma solução para quem tem hepatite, mas não deixa comercializar por causa financeira. E aí os Médicos Sem Fronteiras estão discutindo como que você não comercializa ou não barateia uma coisa que vai favorecer a humanidade. Sim. Então, assim, eu acho que essas situações que vêm ajudar o homem a reduzir sua dor, ajudar o homem a lidar, porque hoje vários amigos, eu vejo também, participo de algumas coisas, a dor chegou, né? Quer dizer, hoje tem dor lombar, dor aqui, tendinite. Procurar a medicina. E tem aonde está divulgado isso, eu vejo pouco divulgado, desculpe, eu não vejo muito divulgado. Sim. Aonde eu acho que tem as pessoas que estão assistindo podem procurar? Porque talvez tenha uma resistência ainda dessa área farmacêutica, dessa área que envolve muito dinheiro. Porque a acupuntura, ele quer dinheiro, né? Ele quer remédio, não quer... A acupuntura é extremamente barata, se você for pensar, né? No custo da agulha, né? Sim. E hoje a maior parte dos planos de saúde cobre esse tipo de tratamento. Então, ainda tem essa parte da barreira econômica a ser vencida, né? Mas, assim, para entrar, basta pesquisar na internet, você vai achar diversos centros, diversas clínicas e se inteirar melhor de onde procurar, que profissional procurar para fazer isso. Eu fiquei um pouco curiosa porque você falou aí que você começou fazendo Tuiná e fez uma correlação do Tuiná como um recurso importante para o atendimento de criança. Sim. Que de fato mesmo a fisioterapia, vamos dizer, mais, sei lá, tradicional, que é de ficar lá com a mãozinha levando choque, a criança não suporta muito, né? Você ainda atende bastante criança? O que você pensa a respeito do Tuiná? Eu atendo bastante criança. Criança hoje em dia tem muito problema postural, né? Então onde você acha que vem isso? Desculpa te cortar, mas Eu acho que vem, primeiro, pelos pais não estarem tão presentes hoje como se estavam antigamente. Eu lembro da minha mãe, menina, olha a postura, faz lição direita, tanana. Hoje os pais trabalham, então você perdeu um pouco dessa orientação ali no dia a dia. Outra coisa é o abuso de peso de mochila escolar, né? Apesar de você ter o carrinho que puxa, que a criançada ainda põe no ombro. E põe num ombro só, e isso acarreta um problema postural dentro de um organismo que está se formando ainda, né?
as cartilagens estão abertas, o processo de crescimento está acontecendo e é muito fácil você ter alterações ali. É como se fosse um bambu verde, né? Completamente maleável, que vai ali se moldando ao que está sofrendo. Então eu tenho muita criança já com dores cervicais, dores lombares, por essas alterações posturais. E o legal de trabalhar com criança, dentro do Tuiná, que é uma prática de diversas manipulações, a resposta é muito rápido trabalhar com criança, né? O Tuiná começa a se aplicar a partir dos 4 anos de idade e é interessante porque você tem uma interação com a criança, né? Então assim, vamos esfregar o braço, vamos apertar a perna, e é um toque diferenciado, que é um toque de adulto, um toque muito mais sutil, a pele é muito mais sensível e a criança às vezes fica um pouco inquieta. Mas é legal ver como há uma interação entre o terapeuta e a criança durante, e como é rápido essa evolução dela. Então, Tuiná para mim é a minha espinha dorsal da minha área, do meu trabalho. Eu sempre começo a fazer o trabalho pelo Tuiná e depois eu vou agregando os outros. Seja com criança ou com adulto? Seja com criança ou com adulto. A minha visão ela sempre vai começar com um olhar da medicina tradicional chinesa. Então, quando eu chamo a pessoa na sala de estar, eu já estou ali observando como ela está sentada, como ela levanta, como ela anda até mim, como ela se dirige com a voz, porque a voz é um indicativo de como andam as energias, né? Então, feição, a coloração da pele, os olhos, se está com brilho, se está opaco, se está vermelho, se está mais branca, esclera, tudo isso já é um indicativo do meu primeiro contato com a pessoa. E ali eu já começo, essa pessoa tem dor ali, tem dor aqui, e já estou vendo como anda, padrão de caminhada. Isso que as pessoas pensam que é mágico, é um olhar... É um olhar treinado. Treinado. Eu venho treinando o meu olhar há 16 anos. Eu vou para as ruas e na rua eu tenho o meu treino. Eu fico olhando o padrão de pisar, o padrão de andar, como se anda com salto, mulher, como se anda com sapato, homem, chinelo, e os mais diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho próximo à Avenida Paulista. A Avenida Paulista, para mim, é um grande laboratório. Quase dá vontade de sair dando cartãozinho. Dá muita. Você fala, essa pessoa está em dor extrema, né? Já está esverdeado, né? E ali você fala, nossa, isso aqui é muito rico. E essa observação é o que facilita a primeira abordagem do meu trabalho. Então, eu estou tentando entender, quer dizer, realmente a importância da formação, né? Sim. Porque, na verdade, não é um trabalho intuitivo. Ele é um trabalho que a intuição pode entrar, sim, mas não diria treino da observação, mas observação como o primeiro momento de conhecimento do outro. Observação sistemática. Sistemática, quer dizer, quem é o outro. Essa questão do autocuidado e a questão do cuidado do outro e a questão do conhecimento. Conhecimento de si, conhecimento do outro. Quer dizer, eu acho que isso na formação é essencial. Parece que o chinês, pelo menos, não sei se é preconceito, mas o chinês ele cuida disso, né? Parece que essa parte de olhar, de cuidar e ter uma fala compreensiva, uma fala acolhedora. Então não é só a ventosa ou realmente os instrumentos, ou sei lá, as técnicas, mas é o sujeito que cuida do outro, né? O princípio da medicina tradicional chinesa, que já está arraigado na cultura chinesa, ela é tratar a saúde, né? Preservar a saúde e não tratar a doença. Então vem disso, ele já está mais acostumado. A nossa cultura ocidental não, ela é imediatista. Adoeci, vou tratar a doença. É caro, extremamente demorado, dependendo do problema que você tem, né, para melhorar, porque você precisa sair da condição de doença para depois trabalhar a saúde. Então, você chegar daqui para cá é um caminho muito maior do que você, eu estou na saúde e vou ficar mantendo aqui dentro desse lugar. Então, a gente precisa ainda ter esse olhar, né? A gente não tem essa cultura, a gente não tem cultura de toque, né, de toque terapêutico. A gente fica falando, o brasileiro, o latino, a gente é super... Ótimo, na relação interpessoal aqui, mas no terapêutico, no toque terapêutico, existe muita resistência. Aliás, ainda. Cada vez mais os médicos tocam menos, né? Sim. Aliás, os médicos, desculpe, você fazer uma crítica, mas já criticando, falam menos com a gente. Tem médico que é de 15 em 15 minutos, não dá nem tempo de você sentar,
Porque se você quiser sentar, eu, por exemplo, tenho uma mãe de 95 anos, o médico, ela precisa de um tempo para adentrar, sentar, olhar, e ela quer dialogar. E ele vai logo assim, o que a senhora tem? O que a senhora sente? Sim. E aí ele já começa a dar resposta. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição na área médica, na área da saúde no geral, né? A gente foi acostumado a ter um médico muito tempo atrás, um médico de família, um médico que sentava, que tinha tempo, que ficava ali batendo papo. E o mundo mudou. E que conhecia a família. E hoje... Não precisa ser tão rápido também, Não precisa ser rápido, mas ele quer mais ser objetivo. E eu acho que a gente está numa fase de transição. Isso dentro da área da saúde em geral, né? A gente está sendo mais objetivo. E quem pegou essa transição, né, que está vivendo essa transição agora, que pegou aquele primeiro momento em que o médico era muito mais próximo, sente essa falta de acolhimento, né? Eu estava até falando com uma paciente ontem que, assim, a gente gosta do carinho, né? A gente gosta, assim, eu tô mal, eu tô sofrendo, eu quero um abraço, né? Só que o médico, hoje, não é para fazendo isso, ele realmente qual é o seu problema? Estômago, vamos direcionar, vamos fazer um exame, vamos ver o que está acontecendo. Você não acha que faz diferença na forma como você acolhe o atendimento, na própria adesão do paciente ao tratamento? Sim e não. Eu acho que é uma área que requer, assim, bastante discussão para o momento que a gente está vivendo. Acho que tem a questão, por exemplo, hoje todo mundo vai ao médico com um plano de saúde. E plano de saúde... Se você for um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, for viver exclusivamente de plano de saúde, não dá para viver. Eu vejo isso muito em clínicas de fisioterapia, que se paga R$12 por uma sessão, que você acaba fazendo um atendimento em massa. Você põe uma maca do lado da outra, quem é joelho? Põe todos os joelhos aqui, você não põe o paciente, você põe os joelhos e põe todo mundo nas maquininhas ali, fazendo 10 pessoas ao mesmo tempo, para você poder girar o seu negócio e ter um retorno, porque 12, 15 reais em uma sessão não dá. E aí você acaba perdendo essa qualidade de atendimento, esse acolhimento. Mas eu acho que dá para trabalhar, é uma questão de achar o ponto de equilíbrio ali da situação. Eu fiquei curiosa. Eu não me sinto antiga, mas o acolhimento eu preciso. Eu fiquei curiosa, assim, se existe você tem um tempo de trabalho e se existe momentos em que determinadas questões de dor são mais presentes no consultório. Sim. Crise financeira, todo mundo estressado. Eu tenho muitos pacientes da área financeira que chegam à variação do dólar, dor no pescoço, noites mal dormidas, problemas estomacais, dores generalizadas. Final de ano, uma festa de todo mundo com a sua ansiedade, então flutua com determinados períodos do ano, assim. Você esteve recentemente fora do país e trabalhou, não tanto quanto você trabalha aqui. Você diria que é muito diferente a forma do americano receber esse tipo de atendimento? Quer dizer, você não trabalhou especificamente com o americano, porque você trabalhou com muitas pessoas de diferentes lugares do mundo que estavam estudando em Harvard. Sim. Você sente diferença do brasileiro com outras pessoas? Eu atendi gente basicamente de uns 80 países lá, né? Do planeta inteiro. Mas tive alguns pacientes americanos que ficaram extremamente atônitos com o meu trabalho, né? Porque eu sou quiropata também, né? Faço a quiropraxia, uma área muito forte dentro dos Estados Unidos. E é muito específico. Você fala, eu tenho um problema na cervical, ele vai atuar na sua cervical. São raros os que olham, vamos dar uma olhada na torácica, na lombar para ver o que está acontecendo. Muito específico. E o meu trabalho é global, eu começo no pé, vou até a cabeça. Então eles ficavam pasmos assim, nossa, mas você trabalhou o meu corpo inteiro. Mas você não é só um pescoço, né? Essa continua sendo sempre a minha visão. Não é só um pescoço, você é tudo, né? O jeito que você pisa vai interferir na sua cervical, o jeito que você senta vai interferir em todo o resto. Então foi muito interessante poder tocar e ter esse contato com outras culturas. Eu atendi muçulmanos. Essa foi uma das coisas curiosas. Olha que legal. Foi muito... Porque as mulheres são tão... Sim, foi muito intenso.
a mulher com o jihad, dentro de uma situação ali que não pode estar com você sozinho dentro do ambiente por ser mulher, mas ela também quebrando paradigmas da sua cultura, né? Porque, não, mas eu estou nos Estados Unidos, então vamos aí, vamos, eu quero melhorar, né? Então foi interessante ter contato com diferentes corpos, diferentes tipos de tensão, parece que não, mas eu acho que a gente acaba carregando um pouco isso da própria cultura local, né? Foi bem interessante e enriquecedor. Acho muito legal porque trabalhei em escolas religiosas e as freiras comentavam, elas também têm dores, elas também procuram, elas também precisam de massagem. E aí ficava uma coisa tão preconceituosa, Sim. A freira não pode fazer, mas como não pode? Eu falava para ela, você vai fazer, você precisa, não tem isto de pode ou não pode, Sim. porque você tem um corpo, independente de você ser freira, tá coberto, você tem um corpo e o corpo precisa ser tratado. Sim, Muito eu atendi legal. uma freira já. Então, porque elas também têm muita dificuldade de lidar com isso pelo preconceito, né? Sim, uma freira, diretora de uma escola Então. católica em São Paulo, ia na clínica, né, passava acupuntura com meu pai, mas em determinados momentos a própria acupuntura ela enfrenta uma barreira física, né? Porque às vezes a pessoa está tão tensionada que ao colocar a agulha se entorta lá dentro. Então você precisa fazer um trabalho de manipulação para soltar isso. Aí ela foi encaminhada para mim e a gente trabalhou durante algum bom tempo. Eu cheguei a atendê-la até dentro da residência dela, dentro da escola. Então, do lugar dela. Eu vou segurar você porque nós estamos terminando. Está terminando já? Nosso horário está terminando. E nós vamos ficar sem saber qual era a pergunta da Neide. Vou dar um tempinho para você se despedir, dizer o que você gostaria de falar rapidamente, já que está terminando nosso tempo. E se quiser deixar seu telefone, à vontade. Ok. Foi ótimo estar aqui com vocês, esse bate-papo, para esclarecer um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa dentro de uma abordagem da fisioterapia, que a gente vai ter sempre um avanço e uma melhora, uma recuperação muito mais rápida. E uma ideia para as pessoas, vamos tratar a saúde, não deixe a doença se instalar. Isso está na filosofia do taoísmo, né? Vamos arrumar o que está em desordem antes que o mal se instale. Então, é pegar esse princípio para a gente, para a nossa vida e tratar a saúde, que é muito mais barato e muito mais rápido. Muito obrigada. Até mais. Aguardamos vocês no nosso próximo programa.